out of this. Então, Chad, O que está pegando? como anda a proibição de facões? Bem, só na outra noite, só se passaram algumas noites, 2 adolescentes foram assassinados por membros de gangue com facões. Outros adolescentes com facões. Então, não está nada bem. Nada bom, literalmente não está adiantando nada, porque quem diria, exatamente como foi dito, criminosos não se importam em seguir a lei e não entregaram seus facões. Que surpresa, né? Parece que eles nunca foram o problema. É como se houvesse um problema de fundo que poderia ser resolvido. Isso é tão frustrante, né? O governo, longe de proteger seus cidadãos, está literalmente fazendo de tudo para impedir que seus cidadãos se protejam. Eles estão tomando medidas ativamente que deixam os cidadãos mais vulneráveis do que nunca. Porque você sabe, uma das melhores maneiras que o governo poderia adotar para ajudar os cidadãos que obedecem à lei, a se protegerem, o que você acha que eles poderiam fazer? Eu não sei. Deixe que eles se defendam. Deixe que eles se defendam. Deixe que eles usem coisas que possam protegê-los. Ah, rápido. Deixe que eles usem coisas não letais para se protegerem. Ah, Esquece o não letal. Eu digo letal mesmo, sem ironia, longe de proibir facões, se eles realmente incentivassem os cidadãos a carregarem facões para autodefesa, só isso já seria um fator de dissuasão suficiente para que os crimes e ataques violentos fossem reduzidos pela metade. E os que ainda assim tentassem alguma coisa, você basicamente conseguiria se defender só revidando. mas você não acha engraçado que originalmente não havia muita legislação sobre facões antes de tudo isso? Mas spray de pimenta e essas coisas eram super ilegais. Isso faz algum sentido pra você? Spray de pimenta. Spray de pimenta. Isso me lembra uma de minhas citações favoritas. Eles podem não saber que spray de pimenta é ilegal aqui. Ah, sim, tasers, spray de pimenta, qualquer coisa pra autodefesa. Você não tem permissão para isso. O governo quer que seus cidadãos sejam vulneráveis, que sejam atacados e assassinados. É isso que eles querem. Escória. A escória da terra. Esses políticos, eu juro. Bem, minha frase favorita disso é: se você estiver numa situação de vida ou morte, não se preocupe. Quando os segundos importam, a polícia está a minutos de distância. Então, Tyrant e eu conversamos sobre coisas que você pode fazer para se defender nos dias de hoje. Recomendo muito os vídeos. Agora, neste vídeo especificamente, queremos discutir como você pode se defender mais especificamente de um ataque de facão, porque eles ainda estão acontecendo. Eles ainda estão acontecendo. Certo? E como você se defenderia de um ataque de facão? É o seguinte: fugir nem sempre funciona. O ataque que eu vi, eu posso mostrar imagens borradas. Literalmente, uma vítima tentando fugir e o agressor corre atrás dele, corta a parte de trás da cabeça dele com um maldito facão, o cara cai. Agora quero deixar isso claro. Não estamos te dando aconselhamento jurídico, não estamos te dando aconselhamento de autodefesa. Só estamos compartilhando nossas opiniões sobre isso e como podemos agir. Talvez a gente nem faça. Em uma situação específica. Agora, fugir de uma situação é um bom conselho. Mas nem sempre funciona. Depende do contexto, pois se você está encurralado não pode fugir, ou se não tem bom condicionamento físico. Por exemplo, o meu condicionamento físico desde que eu era criança nunca foi dos melhores. Então, numa situação dessas, eu fugir provavelmente seria pior, porque eu vou acabar me cansando mais se eles me pegarem, o que prejudica a minha habilidade de combate. Enquanto que, numa situação dessas, eu penso, bom, se você usar toda a sua energia inicial em um surto de agressividade ofensiva, isso pode ser o suficiente para assustá-los. Criminosos, na maioria das vezes, são covardes. Assim que percebem que a situação se voltou contra eles, 99% deles não tem treinamento em nada. Então, pelo menos você pode dizer que confiaria no seu treinamento e está tomando uma decisão consciente, sabendo que, se fugir, provavelmente vai se colocar em uma situação física pior, especialmente porque vai ter que virar as costas para eles e coisas assim. Então, é contextual, certo? Mas, de modo geral, a maioria das pessoas vai dizer para fugir porque isso geralmente é considerado um bom conselho, especialmente se você tem pessoas por perto, especialmente se há policiais por perto e especialmente se você consegue correr muito, muito rápido. Se você consegue correr rápido, essa é a primeira opção. Existem várias exceções legais para possuir um facão, e temos exceções legais para ter facões no vídeo. Nós temos um vídeo dedicado explicando isso porque existem muitas exceções. Chega ao ponto em que o governo está realmente mentindo para a maioria dos cidadãos de Victoria, dizendo que você tem que se livrar dos seus facões, que você não pode tê-los, quando na verdade eles podem muito bem se enquadrar nas exceções.
Se alguém te atacar com um facão, vamos chegar a esse ponto. O que fazer se estiver desarmado sendo atacado por alguém com facão e sem chance de fugir? Certo? Então, se você é o agressor, é o seguinte. Beleza. A maior parte das pessoas terá muito medo de um facão. É uma arma, é assustador. O que é normal. Tudo bem. Mas é o seguinte, se você estudou armas e combate real e altercações reais com essas armas, lacerações, mesmo lacerações profundas, raramente são letais. São necessárias várias lacerações para realmente matar alguém. E os idiotas que usam isso muitas vezes não sabem como atingir as áreas vulneráveis, certo? E se você não puder fugir, se eu honestamente estivesse em uma situação em que precisasse me defender e soubesse que um idiota ia aparecer com um facão, eu aceitaria um corte no braço, de preferência usando um material grosso. Agora, eu estou usando um gambezão aqui, que na verdade é um tipo de armadura medieval. Gravamos um vídeo completo sobre isso, focando em facões. E se você tiver um gambezão razoavelmente robusto e de boa qualidade, ele provavelmente vai aguentar pelo menos 1 ou 2 golpes de um fio razoavelmente afiado de um facão. A maioria dos facões não é tão afiada quanto uma navalha. Este tem fio, mas não chega a ser como uma navalha, então tem dificuldade para cortar material grosso e áspero. Acho que este é um gambezão de linho, não seria a minha escolha, mas você pode conseguir. Mas vivemos em um mundo onde o manejo de espadas também é um esporte. Sim, ficamos muito bons em criar materiais para proteger as pessoas, já que não queremos morrer durante o treino. Então, 350 newtons é o que a maioria das pessoas usa e é razoavelmente bom, certo? Mas também existe o de 800 newtons. Você pode conseguir uma jaqueta de esgrima quase sob medida em vários estilos, já que algumas são mais históricas ou algo do tipo. Você pode conseguir algumas, como esta que o Chad colocou todos os logotipos. Sem o logotipo, pareceria só uma jaqueta azul marinho, o que é perfeitamente legal, pois não há nada de ilegal nela. É apenas o jeito como são construídas e as camadas externas de material. E de repente você tem algo que pode usar que é confortável, estiloso e que provavelmente aguenta pelo menos 1 ou 2 golpes desses. Você precisa apelar para o nível mais sujo de luta de rua que imaginar. Estou falando de agarrar as orelhas e puxar o mais forte que puder, enfiar o dedo no olho e morder, certo? O mais nojento possível, e aí vai direto nos testículos, arranca fora, tipo o nível mais cruel de agressividade que você conseguir para assustar o cara. Tudo isso é realmente muito polêmico. Que tipo de ambiente você tem ao seu favor? Use isso ao seu favor. Tem pessoas ao seu redor? Tem alguma coisa que você possa usar de alguma forma como arma? Uma cadeira. Se estiver numa praça de alimentação, por exemplo, uma cadeira é muito útil. Serve para criar barreiras e multiplica sua força. Isso é importante. Como dissemos, não é um conselho de autodefesa porque depende muito do contexto. Eu estou dizendo o que eu faria. E, de novo, aquele tipo de modo animal que eu estava falando é se eu não tivesse nenhuma outra opção, certo? Seria muito melhor se eu tivesse uma arma. Agora, eu não necessariamente chamaria isso de uma arma. Eu diria literalmente que não. Eu diria que isso é um dispositivo médico que pode ser usado para sua própria proteção, caso você se encontre nessa situação. Sim. É estranho ter isso com você, Tyran. Eu sou um nerd. É, você é mesmo. Sabe, se você está em um lugar onde vai a uma Comic Con ou está indo, está se fantasiando, fazendo o que for, isso é um brinquedo. Parece um brinquedo. E, sinceramente, eu fiquei cético quando o Tyrant mencionou isso, porque eu também estava pensando... eu acho... Mente muito fechada. Não. Mente fechada. Eu estava muito focado e pensando de forma convencional. Era isso. Porque tem 2 aspectos. Porque eu realmente acho, por exemplo, se usarmos isso de forma convencional, cria distância. Agora, essas lâminas não são muito pesadas, mas são feitas de policarbonato. Elas são para treino. Então, na verdade, são bem duráveis. Podemos colocar o clipe da gente batendo um no outro com elas? Elas podem machucar, elas podem ter um certo impacto. Ah, que ótimo! Tudo bem. 3, 2... Viu? Eu bati de leve. Vem aqui. Vem aqui. Me diz que foi de leve. Vem aqui. Mas, de novo, se você for treinado com algo assim, rosto, garganta, virilha, dando estocadas com isso, isso é não é uma ponta afiada, mas é uma ponta pontiaguda. Vai doer.
Existe um uso muito melhor. Veja, é aí que entram as fontes históricas, Chad. História. História. Mordhau, esse camarada danado. Porque isso aqui é um pomo grandão. Isso aí é um pedaço de aço bem robusto que você tem aí, Tyrant. Agora, nem todos os sabres de luz são como este, obviamente, mas este também tem uma guarda em cruz mágica. De novo, essas coisas assim. Isso aqui é, sem ironia, numa massa. Cala a boca, Chad. Não é uma massa, não é uma arma. É um brinquedo que talvez você consiga usar para sua própria proteção de vez em quando. Se você tem conhecimento e vontade, há um jeito. Porque aqui em Vitória, Austrália, você não pode carregar nada com a finalidade de autodefesa, mas pode usar força equivalente à que for usada contra você. E se você tiver algo com você, por acaso, que seja equivalente à força que estão usando contra você, então você pode usar. É estúpido, mas é assim que funciona. Você pode parecer um nerd. Você pode parecer um pouco engraçado. Mas isso é permitido onde nós. Isso é permitido... E eu preferiria muito mais ter isso do que nada. Tipo, isso é um pedaço robusto de aço e tem saliências e bordas. É? Tipo, então agora vai aguentar alguns golpes. O que aconteceria com um facão? Se você acertar algo aqui, isso não vai durar muito. Ah, sim, eles vão. Já quebrei esses. Você também já quebrou? Não foi? Eles aguentam pouco, cara. Isso não vai durar pra você. Eu não iria pra uma batalha com isso. Entendeu? Vai durar o suficiente. Vai durar mais que um confronto, com certeza. Então é por isso que eu trouxe essas aqui, porque essas lâminas aqui, elas são de um policarbonato compacto de verdade, feitas para suportar golpes repetidos. E você pode carregá-las. Você pode carregá-las com você. Só estou dizendo. Outros itens que você pode ter sem intenção de autodefesa, mas que poderiam ser usados para se proteger com força equivalente, caso fossem usados contra você. Chaves do carro. Chaves do carro, cinto. Cintos. Algo que funcione como uma estrela ninja, faca de arremesso para a defesa, sim. Distração, sabe, reações, coisas assim, onde você pode criar aberturas. Um dos melhores, eu realmente acho, é se você precisa de uma bengala, um dispositivo médico assistivo. E, aliás, não é só por motivo médico, certo? Bengalas são acessórios estilosos, sabe? Acho que você pode levar uma. Não existe lei contra simplesmente ter uma por, sabe? Estilo. Quero dizer, eu concordo com você. Só não acho que elas sejam muito estilosas para pessoas jovens. Acho que os jovens de hoje em dia... Olha só isso aqui. Eu realmente gosto delas. Eu também sei que existe toda uma arte nisso. Como é que elas se chamam mesmo? O Sherlock Holmes. Coisas de luta com bastão. Na verdade, existem tratados de artes marciais sobre os bastões de espinheiro negro irlandeses. Existe todo um universo, sim. Isso também é viável. É uma daquelas coisas. Prefere bengala ou sabre de luz? Qual caminho escolhe, ocidental? Uma bengala te faria parecer menos estranho. Eu não sei, cara. Estou envelhecendo e tendo um monte de lesões nos pés e tal. Então é isso, já tenho isso. Eu tenho uma condição médica que justifica eu andar com uma bengala. E eu realmente uso uma só para me apoiar. Você deve ter notado que aqui na Chadiversity nós amamos armas medievais. Mas será que a era das armas medievais já passou? Bem, você pode se surpreender. Ainda existem muitas armas medievais que são úteis nos dias de hoje. Sem brincadeira. Na verdade, temos um vídeo exclusivo completo explorando qual é a melhor arma medieval para os dias atuais que você ainda poderia realmente usar. E se você está se perguntando qual é a resposta para isso, bem, tudo o que você precisa fazer é se inscrever e se tornar um apoiador. Só $1 por mês. Assim começa e você acessa todo o conteúdo exclusivo. São $12 por ano. Agradecemos a todos que nos apoiam assim. Para alguns, entendemos que isso é muito dinheiro e agradecemos o sacrifício. Para outros, você pode achar que é tão pouco que não faz diferença, mas realmente faz. Isso é o que nos salvou. Já teria acabado não fosse seu apoio, apenas $1 por mês, 12 por ano. Isso ajuda mais do que podemos expressar. E o YouTube, do jeito que está indo, a única maneira de garantir que você receba o conteúdo que realmente gosta. O YouTube não recomenda com base nas inscrições. As visualizações estão um desastre na plataforma toda. Então, se você quer garantir que vai receber esse conteúdo, a única maneira de permitir que os criadores continuem fazendo isso é apoiando eles dessa forma. É isso.
Se quiser continuar recebendo o conteúdo do Suar que gosta, contribua com apenas $1 por mês. Isso ajuda mais do que podemos expressar, especialmente se muitos participarem. Muitos de vocês estão se oferecendo para ajudar. Ainda estamos aqui produzindo o conteúdo que você gosta, graças a isso. Então, de verdade, se você puder apoiar, isso significa tudo pra gente. E ainda recebe todos esses vídeos exclusivos. Obrigado. Nós agradecemos vocês e vamos voltar ao vídeo. Tenho encefalomielite miálgica, termo técnico para síndrome da fadiga crônica. Aliás, tem melhorado. Então, eu diria que agora eu tenho de forma leve e ela vem em ondas, mas ainda tenho um sintoma chamado intolerância ortostática, que é dificuldade para ficar em pé. Por isso, gosto de ter uma bengala para me apoiar quando preciso ficar parado. Assim mesmo, só para me apoiar. Certo. Eu não preciso de uma para andar, mas só para me apoiar, certo? É útil. E eu levo uma bengala comigo normalmente no meu dia a dia. Sim. Muito útil. Muito útil. E eu acho estiloso, mas sabe, talvez eu seja o único a pensar assim. O que vocês acham? O cara que sempre usa armadura e faz coisas medievais tem um castelo. Acho que estou meio por fora. Mas se for assim, então isso contra um facão, certo? Treinamento. Treine um pouco com isso. Mas o lance é que a ponta é pesada. Não, mas o que eu... Depende se você está lutando contra alguém que foi treinado. Sim. Se o que provavelmente não vai ser o caso, eu apostaria nisso. Bem sim, tipo, se você pegar um facão, há várias coisas que você pode fazer com algo assim. Agora, se você está preocupado em tentar diminuir a distância, você já tem um alcance maior, certo? Então, um dos alvos mais fáceis, na verdade, é a mão ou a arma. A maioria dos facões não tem proteção para as mãos. Se eu acertar com força total a lâmina ou a mão, há uma boa chance de pelo menos danificar ou tirar a arma da mão ou quebrar os dedos. E aí, se você continuar, certo? Agressividade, assustar eles. Só ir batendo e meio que enlouquecer. E aí, se você acertar golpes no antebraço, na clavícula, especialmente na cabeça ou algo assim. Agora, caso você esteja se perguntando, esse modelinho aqui é da Cold Steel. É só procurar pelas bengalas da Cold Steel. Talvez você encontre algumas de que goste, e você vai encontrar essa aqui entre elas também. Acho que isso acontece com quase tudo, né? Essas são as opções quando o governo quer impedir que você se proteja. É ruim, mas é o que pode ser feito. Quero dizer, muita gente comentou no último vídeo, eles não conseguiam acreditar na minha ressalva sobre isso. E eu meio que disse pra mim mesmo, eu realmente espero demais das pessoas. As pessoas votaram nisso. Eu não! Porque você é a minoria da minoria. As pessoas no nosso estado amam essas coisas. Elas votam nisso de novo e de novo. As pessoas me perguntam, por que você desistiu? Porque é isso que a maioria quer. Eu mantenho esperança na maioria silenciosa. O que vai acontecer? Só se as coisas ficarem ruins o suficiente, o que pode muito bem acontecer, estamos falando de nível Reino Unido, isso pode fazer uma parte das pessoas tomar a Red Pill. Veja os comentários, cara. Falo dos comentários quando aprovam esse tipo de lei e das os próprios cidadãos. Por que você quer um facão? Não há motivo para isso. Você não precisa de facão, deve se defender. Mas é para isso que existe a polícia. Sim, acredito que a polícia vai nos proteger. Então essas são algumas coisas práticas que nós faríamos, que talvez não funcionem, talvez funcionem, mas é alguma coisa, é algo que você não precisa simplesmente aceitar e ficar parado, certo? Se alguém te atacar com um facão nesses dias... Meu conselho, compre uma jaqueta de sparring boa. Elas são ótimas. Entre em algumas... Meio que use junto com ela. Sim, aprenda a usar algumas técnicas, combine as coisas, defenda-se. Confira um vídeo onde falamos sobre coisas que você pode vestir para autodefesa, incluindo cota de malha, acredite ou não. E veja também outro vídeo, adivinha qual? Mesmo se você estiver em Victoria, Austrália, ainda existem exceções em que você pode possuir um facão. O governo não quer que você saiba disso. Eles querem que você entregue de qualquer jeito porque eles são mentirosos, canalhas. Mas não, existem muitas maneiras de você poder possuí-los. É isso. É isso aí, pessoal. Valeu, até logo.